Vamos lá, né? Acho que uma das questões, são muitas perguntas que nessa conjuntura faz com que nós possamos pensar como é que o Brasil chegou nessa situação. Quer dizer, discutir a questão estrutural, não a questão num breve momento de conjuntura cada vez mais curto, tá? Fazer com que a notícia não encubra a explicação do fato. Notícia nós sabemos, ela está em todo lugar, agora a explicação não. Aí é que é a grande questão, é tentar explicar um fato. Como é que o Bolsonaro monopolizou o discurso anti-PT? Eu acho que esse é uma boa pergunta. Por que Bolsonaro monopolizou o discurso anti-PT? O que ele fez corretamente, porque as intenções de voto mostram isso, para que ele estivesse à frente, né, bem à frente, em relação aos outros competidores, no seu campo político ideológico, vamos chamar de direita e de centro-direita e de centro, né? E uma liderança confortável que prescinde do candidato. Não foi falado, e é importante destacar, que o candidato não está em campanha, o candidato está no hospital. É um fato raro na história das eleições presidenciais que eu conheço na história do mundo, o candidato que não faz campanha. Alguém vai dizer assim, mas e aqueles vídeos? Um ou outro que foram postados? Aquela não podemos chamar de campanha. Então mantém a liderança e aprofunda, ganha alguns pontos, sem estar fazendo campanha propriamente dita, sem falar. Quando você consegue captar votos sem falar, é que é um fenômeno nesse sentido. Como entender esse fenômeno? Aí no sentido sociológico da expressão, não é maldizê-lo ou bendizê-lo, é entendê-lo. Como é possível estar acontecendo? Ele não fala, desde há quase 2 semanas, ele não fala publicamente, não faz campanha desde o covarde atentado daquela quinta-feira em Juiz de Fora. Como explicar então que a sua liderança tenha se consolidado? Alguém vai dizer assim, logo depois do atentado, seria explicado, é verdade. Porém, ele começou um processo de recuperação, tal, e tudo indica, segundo as notícias, teria condições até, provavelmente, alguns mais otimistas diriam que o último debate feito pela Rede Globo Televisão, ele teria condições de participar, o que eu acho bastante improvável. Mas a sua liderança se consolidou, quase que meio que por inércia. E por quê? Será que a questão não é olhar o Bolsonaro, mas olhar os seus oponentes nesse campo político e ideológico? E aí é que está a questão. Aí é que está o cerne da questão. É o PSDB. O PSDB lançou o pior candidato que poderia lançar numa conjuntura tão tensa como nós vivemos, que é Geraldo Alckmin, que nunca foi o candidato do enfrentamento. Basta recordar as eleições que ele participou para o governo do estado de São Paulo, 2002, 2010, 2014, a eleição fracassada para a prefeitura em 2008 e a péssima campanha presidencial que ele fez em 2006. Recorde-se, e aqui nós falamos muitas vezes, que ele conseguiu uma coisa assim fantástica. Ele teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Repetindo, ele teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Parecia ser bom para fazer isso, né? Agora, e ele quis, a todo custo, plantou que ele seria o candidato do partido. As outras lideranças não tinham mais importância nenhuma, eram lideranças muito frágeis, em termos político-ideológicos. Aécio Neves, José Serra com problemas de saúde, e depois não tinha outros. Tasso Gereissati poder ser candidato a presidente, não. Mas havia uma outra candidatura que poderia entrar nesse campo político-ideológico. E as pesquisas mostravam isso no início do segundo semestre do ano passado. Quem? João Dória. Naquele momento, política é momento, assim como futebol e outras coisas, naquele momento o João Dória tinha condições de ser um candidato viável, as pesquisas mostravam isso. Porém o PSDB fechou as portas. Fechou as portas porque impedia que um candidato fora da estrutura tradicional do partido fosse candidato do partido com viabilidade, condições viáveis de vitória. E com esse discurso no espaço ocupado pelo Jair Bolsonaro hoje, que não é só um espaço do chamado extremismo, é do voto anti-PT. O voto anti-PT poderia ter sido o PSDB, mas o PSDB não quis assumir esse voto. Essa me parece a questão fundamental, né? E o candidato, quando teve a porta fechada, o pré-candidato, o João Dória, poderia ter saído do partido, ido para outro partido. Mas naquele momento temeu sair e ir para outro partido. É importante isso, porque não interessa um monte de notícias se não entende a notícia. É entender o fato. Então, mais do que o Bolsonaro ter seus méritos, e tem, foi o PSDB que está perdendo nessa circunstância. Não será uma derrota mortal. Por que não será? Porque pode ganhar em Minas Gerais,
com a Anastasia e pode ganhar em São Paulo com o João Dória. Mas vai ser uma derrota muito sentida. As velhas lideranças vão desaparecer de cena e outras surgirão. Vamos pensar nisso. Eu vou explorar essa questão em outros comentários a partir de amanhã.